A paz do Senhor, galera! Vamos aqui continuar nossos estudos em 1 Pedro. Estamos no capítulo 3 e vamos estudar hoje entre os versículos 8 e 15a. E aqui, nesse trecho, Pedro traz diversas qualidades da vida cristã que nós vamos tentar falar um pouquinho de cada uma. Versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Sede todos de um mesmo sentimento. Quando Pedro começa com essa expressão, ele já está trazendo uma característica que toda igreja deveria ter, que todo cristão deveria perseguir: a unidade cristã. Isso é tão importante que o próprio Cristo, quando ele estava dando as suas últimas instruções aos discípulos, ele começa a fazer uma oração ao Pai pelos discípulos e fala que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. E ainda completa, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Ou seja, Cristo está mostrando que a unidade da igreja é uma forma de mostrar Ele mesmo, o próprio Cristo, para o mundo. O que eu acho impressionante é que muitas vezes, por causa da vaidade de alguns líderes que tiram Cristo do centro da igreja e do centro da própria vida, essa unidade é esquecida, é deixada de lado, começam a lutar por interesses próprios. Mas o próprio Cristo fala: sejam um, assim como eu e o Pai somos um. É o desejo de Cristo. O que nós temos que entender é que para o mundo aí fora não é natural que os homens estejam unidos, é mais natural essa separação, essa briga, essa discórdia. Quando a igreja então vem e mostra uma unidade diferente, uma comunhão diferente, um amor diferente, isso é algo sobrenatural, isso é algo que não é comum para o mundo. Então o mundo vai olhar para a igreja e falar: olha, ali tem um amor diferente, ali tem algo diferente. É Cristo. Mas, ao contrário senso, se a igreja não demonstra essa unidade, o mundo vai olhar como? Ué, que amor cristão é esse se entre eles mesmos estão se batendo? Compassivos, no sentido de ser piedoso, de sempre atender às necessidades do próximo, de chorar com os que choram, de rir com os que riem. Seja uma pessoa piedosa. Amando os irmãos, e aqui falando sobre o amor fraternal, um dos dois pilares, na verdade, do cristianismo. Amor a Deus e amor ao próximo. Lembrando sempre que não existe amor a Deus sem amor ao próximo. E não existe amor ao próximo sem amor a Deus. Afáveis ou humildes, dependendo da versão, traz o termo afáveis, dependendo do humilde. Se for afável, é no sentido de educado, de a pessoa que tem um bom trato, amável, cortês, e aqui pode até querer dizer a própria feição da pessoa. A pessoa tem uma feição agradável, uma feição bondosa. Você deve conhecer alguém que tem aquela cara ranzinza, que parece estar bravo com o mundo o tempo todo. Se for no sentido de humildade, é nós entendermos que nós somos criaturas e servos de Deus, portanto, sem Deus nós não podemos nada, nós somos dependentes de Deus. Entranhavelmente misericordiosos. Aqui eu fui no dicionário para nós termos um entendimento profundo sobre isso. Entranhável quer dizer íntimo, profundo, arraigado, vem de entranhas mesmo, que vai mais profundo da nossa vida. E misericordioso é no sentido de perdoar o mal que ele faz, usar de misericórdia. O que Pedro está querendo trazer? Então, ele está falando de uma coisa que é simples, que deveria ser prática comum de todo cristão: o perdão. Mas ele não fala simplesmente do perdão, ele fala entranhavelmente misericordioso. Ou seja, Pedro está querendo mostrar o seguinte: olha, o perdão não deve ser exceção, o perdão é regra. É impressionante a quantidade de cristãos que se denominam cristãos e não têm a capacidade de perdoar outras pessoas. Mas aqui eu quero lembrar para você uma coisa: o cristão foi chamado para receber o perdão de Deus e para conceder o perdão ao próximo. Uma coisa não pode existir sem a outra. Só quando perdoamos os outros é quando Deus perdoa as faltas que nós cometemos. Isso é bíblico. Se você não perdoar, não queira receber perdão. Ah, mas eu tenho razão, a culpa é dele, ele que me ofendeu. Olha, se Deus pensasse desse jeito, estava todo mundo condenado. O perdão bíblico não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com amor. Então,
Perdoe. Só quem se prejudica não perdoando é você mesmo. Isso vira uma amargura, um sentimento ruim no coração. Perdoe. Versículo 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. E aqui, nesse mesmo contexto de perdão, Pedro vem falando sobre outra questão, a vingança. Existe muito dito cristão aí que é extremamente vingativo. Você vai ver. E tomar cuidado com esse sentimento de vingança. Pedro aqui não fala que você não deve se vingar, ele fala que você tem que fazer o bem para quem te fez mal. Então, a vingança, como diria o sábio, nunca é plena. Enfim. Entre os versículos 10 e 12. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua boca, sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Aqui, nesse trecho, Pedro está citando um trecho do Salmo 34. Entre os versículos 12 e 16, depois confere lá. Algumas versões traz até entre aspas esse trecho por causa disso. E o que Pedro está querendo nos mostrar aqui é de algumas atitudes que podem nos ajudar a amar a vida e viver dias felizes. Além de tudo que ele já estava falando, ele vem falando: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. A língua usada de uma forma maldosa e falsa, a ruga, a fofoca, é muito perigosa. Eu só não vou me aprofundar nisso aqui, mas eu vou deixar para vocês na descrição o link do estudo de Tiago 3. Ali eu falo bastante sobre o uso da língua. E posteriormente eu quero fazer um estudo específico, um vídeo específico só sobre fofoca. Afaste-se do mal e faça o bem. Isso daqui, fazer o bem, gente, é uma das sensações mais maravilhosas que você pode ter na sua vida. Experimente fazer o bem a uma pessoa, você vai ver a satisfação que isso vai trazer no seu coração. Faça o bem. Busque a paz com perseverança. Aqui Pedro nos mostra algumas coisas. Muitas vezes nós pensamos que a pacificação, nós temos um papel passivo nisso. Vou ficar de boa para não arranjar problema. Mas aí Pedro vem e nos mostra o seguinte: um pacificador efetivo, ele age ativamente em busca da paz. Ele busca construir boas relações, ele tenta antecipar problemas. Tente fazer isso, antecipar problemas. E se eu fizer isso, pode acontecer esse problema, então eu vou buscar a paz. E ele tenta lidar de uma forma aberta e direta com os problemas quando eles surgem. Muitos problemas não são resolvidos ou até pioram porque a gente tenta, deixa pra lá. E nesse deixa pra lá não resolve o problema, não pacifica a situação, quando vê, já saiu do controle. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Pedro está basicamente dizendo o seguinte: se vocês praticarem o que eu estou falando aqui, o que a palavra de Deus faz, os olhos do Senhor estarão atentos a você e os ouvidos dele atentos à sua oração. Mas se vocês não praticarem isso, pode ser que Deus vire o rosto em relação a você. Versículos 13 a 15. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Ele começa: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? E aqui insistindo nessa ideia desse amor pela prática do bem, por praticar o bem. E ele fala: olha, se vocês fizerem o bem, dificilmente vocês vão ser insultados por causa disso. Mas ele continua: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. E aqui Pedro mostra como que deve ser a nossa atitude diante do sofrimento. Nós temos que entender que o sofrimento vem de qualquer forma. Seja pela nossa humanidade, eu perdi um ente querido, uma dor física, um sentimento frustrado, seja pela nossa vida cristã, perseguições, antipatia de pessoas, o sofrimento vem. Mas nós cristãos, nós temos que ter uma certeza, uma convicção. Mesmo diante do sofrimento,
nós temos impregnado em nós uma alegria inexplicável. Mas por que isso? Como isso? Pedro responde aqui: não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. E aqui eles citam um trecho, procurem lá depois também, em Isaías 8, versículos 12 e 13. E mostra que se nós nos apegarmos às coisas deste mundo, se nós buscarmos somente a felicidade terrestre, nós seremos vulneráveis e acabaremos sendo pessoas frustradas e, consequentemente, tristes. Mas, ao santificarmos Cristo em nossos corações, em nossas vidas, ou seja, ao colocarmos Cristo como centro de tudo e olharmos somente para Ele, embora possa vir o sofrimento, nós teremos uma alegria inexplicável. Quando ele fala, não temam aquilo que eles temem, o Pedro está querendo dizer basicamente o seguinte: olha, as pessoas lá fora são influenciadas e têm medo das circunstâncias que acontecem no mundo. Nós estamos vivendo no Brasil atualmente uma crise por causa da paralisação dos caminhoneiros, que eu particularmente apoio e acho válida, mas faltando coisas e falta gasolina e coisas. E nós vimos nesses dias pessoas desesperadas indo atrás do supermercado, comprando um monte de coisa que nem precisa, entrando num completo desespero. Por quê? Porque tem medo da circunstância do mundo. Mas nós, quando nós estamos com os nossos olhos somente em Cristo, essas coisas não nos amedrontam, porque nós sabemos que Cristo está ali olhando para nós. Mesmo em situações de crise, nós nunca seremos desamparados. Portanto, sejam unidos, compassivos, amorosos, afáveis, humildes, entranhavelmente misericordiosos. Guardemos nossas línguas, façamos o bem, busquemos a paz com perseverança. E então, se nós fizermos tudo isso, mesmo havendo sofrimento, nós teremos dias felizes e os olhos do Senhor estarão sobre nós e os ouvidos do Senhor estarão atentos a nós. Deus abençoe a todos.